Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Carol. Eu sou casada, mãe de 2 filhos nascidos e um que logo, logo nasce. E eu sou psicóloga e orientadora familiar. Eu tenho uma pós, né, em educação em psicologia perinatal, parental, e estou cursando uma outra pós em ciências da família, tá bom? E agora, nesse mês de julho, a gente está retomando as nossas aulas, mas continuando no mesmo percurso desde o início, tá bom? Então, até para quem vai começar as aulas daqui, ou para quem está querendo recordar, já vem acompanhando, mas quer recordar, eu vou fazer um resuminho aqui, tá bom? Explicando a finalidade, né, que caminho que a gente tem percorrido, tá? Então, até por isso que essa aula vai levar um tempinho, assim, no início, da gente recordar, e depois eu vou entrar com conceitos novos com a aula de hoje em si. E eu pretendo continuar o tema de hoje na próxima aula, tá bom? Porque senão a gente vai se estender muito. Eu vou buscar manter das 8 às 9 o horário certinho. Então, vamos lá. Qual que é a ideia central, né, a essência das nossas aulas, né? Como que a gente começou? Inclusive, o próprio nome do grupo ele foi se alterando, né? Ele começou com educação parental e a ideia era a gente educar pais para serem pai e mãe, né? Para exercerem melhor essa função paterna, essa função materna dentro da família e sendo pessoas cada vez melhores, podendo também educar seus filhos para serem pessoas cada vez melhores, tá? Então, primeiro partindo de que tanto pais quanto filhos são seres humanos, então a gente vai educar esse pai e essa mãe enquanto seres humanos e acaba que a função paterna, materna, né, essa função, né, isso não define eles no todo, né, a definição deles é enquanto ser humano, mas a função acaba sendo aprimorada também e nesse sentido vão ter pais melhores e vão poder educar seus filhos também para serem pessoas melhores, tá bom? Então essa é a ideia central. Então, considerando isso, a gente partiu da definição de ser humano, né? Que a gente considerou algumas. Então, o ser humano, ele é um animal racional, o ser humano é um ser dotado de entendimento e vontade, e aqui é a definição que a gente usou como base. O ser humano é uma unidade de corpo, alma e espírito. Sendo que corpo, alma e espírito, a gente divide didaticamente assim, mas um influencia o outro, não dá para a gente educar só o corpo, ou só o espírito, ou só a alma, né? Se eu educo um, o outro acaba sendo influenciado, porque está nessa unidade, é um sistema, tá bom? Então, esse foi um primeiro ponto. Partindo dessa definição, a gente foi entender o que, que seria a gente educar o corpo, né? Então, o que, que faz parte do corpo? Os 5 sentidos externos, visão, paladar, olfato, audição e tato. E a gente viu aqui uma maneira da gente educar, né, para a excelência, para a perfeição, né, os sentidos externos, os sentidos internos, que são o sentido comum, a imaginação, a faculdade estimativa e a memória sensitiva, tá? E a gente parou por aí dentro do corpo, ou melhor, aí a gente entrou no apetite sensitivo, que é dividido em concupiscível e irascível, e o movimento deles, né, são as paixões, as emoções estão assim em certo grau também. E aí a gente parou por aqui, porque dentro das emoções tem um interesse muito grande, né, de como pais, né, até com exemplos mais próprios para famílias, né, para os filhos, como que a gente poderia lidar com as emoções, regulação emocional, né? Então a gente viu técnicas de regulação emocional, inclusive dentro da psicologia, outras técnicas que eu fui aprimorando, adaptando com base na minha experiência e fui desenvolvendo recursos, né, que eu fui passando para vocês, as aulas, né? Então a gente ficou um tempinho aqui e depois a gente fez um bloco bem interessante de habilidades parentais baseadas em evidências, usando principalmente o recurso do Promove Paz e, alguns das da Del Prete, né, que é uma estudiosa em habilidades sociais no Brasil. A gente também, eu também comentei, trouxe um pouquinho para você sobre o programa
que é um programa da Associação Americana de Psicologia, é um programa de parentalidade, né, da Associação Americana de Psicologia, e esse daí era um curso à parte, que uma formação à parte, né, que aí, inclusive eu tinha parado um pouquinho para poder me dedicar ao ECT, aí agora a gente vai voltar, e eu quero seguir com educação da alma, então a gente fica um tempo no corpo, inclusive as habilidades, eu até coloquei hoje na introdução da aula, né, no resumo do que seria a aula, que as habilidades, elas são muito práticas, são recursos, são ferramentas, elas têm sim uma parte intelectual, cognitiva, da gente entender como aplicar aquela técnica, aquele recurso na nossa realidade, né? Considerando quem eu sou como mãe, quem é o meu marido como pai, quem exatamente são os meus filhos para cada filho, cada faixa etária. Às vezes são gêmeos, mas cada um tem um temperamento, uma personalidade, né? Então a gente tem que ter essa prudência para poder aplicar os recursos, mesmo que sejam práticos, na realidade. Tem sim. Mas acaba que são técnicas que, muitas vezes, a tendência é da gente usar mecanicamente e ver o que acontece, vai testando, vai adaptando. Né? Mas a gente foi fazendo isso como recursos, estratégias, justamente para a gente ir buscando melhorar alguns pontinhos, mas a gente fez isso sem entender direito como que funciona a inteligência, a vontade do ser humano, a alma humana, né? E daí, esse início de agora, esse reinício de agora, né? Para a gente refletir sobre isso, para a gente refletir sobre esse ponto, tá bom? E não vai ser só hoje, como eu disse, a gente vai começar hoje, vai introduzir hoje, né? E a gente vai seguir um pouquinho com esse ponto, da alma e recursos práticos, né, considerando a alma humana, tá bom? Então, agora dada essa introdução, eu quero passar um pouquinho para vocês sobre a alma humana, né, que é o ponto 1 que eu coloquei. O que é a alma humana? Aqui, só para vocês entenderem, o que eu estou usando como referência? A filosofia aristotélico-tomista, tá bom? Então, o que é a alma? Ela é uma alma humana, né? Porque tem as almas de outros animais. A alma humana, ela é uma parte, né, que a gente divide assim didaticamente, uma parte imaterial da constituição do ser humano, e ela é constituída por entendimento, que a gente também pode chamar assim no nosso senso comum de inteligência, e vontade, tá bom? Então, a alma humana é constituída por entendimento e vontade. Tá? Esse daqui são alguns pontos que eu não vou entrar agora para não estender, a gente vai mais introduzir, mas eu quero que vocês saiam lembrando disso. Então, a gente viu todos aqueles pontos do corpo. Hoje a gente vai começar a ver a alma. O que eu quero que vocês guardem de resumo na memória de vocês? A minha alma, a alma do meu filho, a alma do meu marido, a alma de qualquer ser humano é constituída de inteligência, ou entendimento e vontade, tá bom? Vamos lembrar disso daqui. Tem também alguns autores que incluem a memória intelectiva aqui, que seria uma memória da alma, né, que são memória de conceitos, diferente da memória sensitiva que a gente viu anteriormente, né, que é uma memória material. Só que como ela pode ser considerada uma terceira potência, mas como ela tem uma função da inteligência, então a gente poderia dividir só a inteligência e vontade, e a memória intelectiva faria parte da inteligência, enquanto uma função dela, tá? Então vamos considerar só esses dois aqui. Bom, enfim, considerando isso, esse conceito, vamos para o ponto 2. Por que é importante? Então, o que é a alma humana? É isso aqui. Por que é importante a gente saber disso, considerando que a gente quer que a nossa família, né, se desenvolva melhor, tanto eu e meu marido como pais, quanto meus filhos enquanto filhos, né, nós todos enquanto seres humanos e nós na nossa relação aqui, né? Por que é importante a gente saber disso, dessa definição de alma humana, sendo que eu só quero aprender assim como melhorar os meus relacionamentos com meu filho, ser uma pessoa melhor, querer que meu filho seja melhor. Por quê? Bom, quando a gente pensa em melhorar qualquer coisa na vida, né, pode ser o processo de limpar a casa, pode ser um processo no meu trabalho, né, pode ser qualquer coisa na vida, a gente primeiro precisa observar aquilo, conhecer aquilo, para saber o que é aquilo que eu estou mexendo, que eu vou fazer. Né? E depois a gente vê como pode melhorar.
Então, como que eu quero melhorar a mim mesma como ser humano? Como que eu quero melhorar o meu filho como ser humano? Ou o nosso relacionamento? Eu nem sei o que a gente é. Então, primeiro a gente tem que entender o que a gente é, para depois a gente poder melhorar, tá? Então, essa é a razão principal, né? O porquê principal da gente conhecer essa realidade da alma humana enquanto entendimento e vontade. Tá? Apesar de agora a gente estar começando em algo mais teórico, para que a gente vai entrar assim numa parte, numa consequência prática, né? Recursos práticos para a gente poder aplicar na nossa vida, tá bom? Na nossa família, enfim, nós mesmos. Então, ponto 3. Como concretamente a gente pode usar esse conceito para a gente amadurecer, para a gente exercer melhor nossa função dentro da nossa família? A gente pode criativamente, inclusive, pensar em vários recursos, tá bom? De como colocar isso em prática, mas eu vou trazer aqui alguns para vocês. Como eu comentei, eu sou psicóloga também, e eu atendo baseado em uma abordagem atual chamada dialético comportamental. Ela é um aprimoramento da cognitivo comportamental, que talvez muitos conheçam, que acabou ficando bastante popular, por ser baseado em evidências. Então, os estudos mostram que funciona, que tem resultados, né? Isso mundialmente falando. E eu sigo um aprimoramento dela, que se chama de terapia dialético-comportamental. E ela foi desenvolvida pela Marsha Linehan para casos graves. Não que só pessoas com casos graves precisem ser tratados nessa abordagem, pessoas com casos leves também. Mas qual que é o ponto? As pessoas que têm esses casos graves, em especial transtorno de personalidade borderline, eles têm dificuldades em várias áreas da vida, e dificuldades estruturais, dificuldades que paralisam a pessoa, que travam a vida dela, né? Fazem, inclusive, com que ela tente tirar a própria vida. Né? Então, são casos graves, inclusive, nesse sentido. Então, se ela desenvolveu estratégias, né? Claro, com base numa teoria, numa visão de mundo, de ser humano, enfim. Se ela conseguiu desenvolver essas terapias que pode ser aplicada para casos graves, também funciona em casos leves, talvez tirando alguns pontos ali que não precisaria aplicar para esses casos leves, tá bom? É assim que eu trabalho. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou usar alguns recursos dessa abordagem também aqui na orientação familiar, trazendo como que a gente pode aplicar esses pontos para pais, filhos, tá bom? Para crianças, para adolescentes, tá? E hoje eu vou trazer um recurso, né? Depois eu vou mostrar para vocês um recurso chamado Mente Sábia. A gente pode chamar de qualquer jeito, de qualquer outro nome, mas também pode chamar de Mente Sábia. E o que seria isso? Eu queria compartilhar com vocês a ficha, só um instante para eu abrir ela aqui para vocês. Aqui é a ficha do próprio livro dela, para eu trazer esse conceito. Por isso eu gosto muito de uma imagem que tem, que geralmente a gente bate o olho e já consegue entender o que quer dizer. Aqui. Um dos pilares desta terapia dialético-comportamental é um conjunto de habilidades chamado mindfulness. Talvez você já tenha ouvido falar, existem várias vertentes. Ela fez uma tradução psicológica de mindfulness para desenvolver essa terapia. E ela é focada. Então, a gente poderia nem chamar de mindfulness se não quiser, a gente pode chamar de atenção plena. A gente vai aprender a direcionar a atenção da nossa mente, tá bom? Sem se focar no passado, né? A gente fica preso em alguma memória, né? Como eu queria voltar em tal tempo, né? Ou ruminando alguma coisa ruim, negativa, que a gente interpretou assim que aconteceu, ou no futuro, com ansiedades, expectativas, enfim. Hoje a gente pega o próprio presente, aí logo ele já vira passado, isso também tem várias consequências para a nossa vida. Enfim, então a gente vai aprender a direcionar a nossa atenção sem ficar preso no tempo, sem ficar preso em dentro, fora de nós. A gente vai direcionar de maneira fluida, para que a gente possa viver o aqui e o agora.
tá? E esse é um recurso muito interessante, né? As habilidades de mindfulness, como um todo, são recursos muito interessantes para pais. Inclusive, depois eu fui pesquisando e descobri que existe uma certa vertente, né, de orientação parental, familiar, de mindfulness para pais, né? Então, vai voltar isso mais especificamente para os pais, e eu vou trazer também esse recurso, não só esse, tá? Inclusive, dentro do mindfulness, a mente sábia é o primeiro deles. Então, eu vou trazer esse primeiro recurso prático, tá? E eu já vou mostrar como que ele pode se envolver com a alma, com essa parte imaterial do ser humano, tá bom? Então, vamos lá, que esse daqui a gente está dentro do... Lembrando que a gente está dentro da aula de hoje, no ponto 3, que é como concretamente a gente pode usar esse conceito de alma humana na prática, tá? Então, aqui é uma aplicação prática do conceito de alma humana, tá? Então, vamos lá. O que a gente está vendo aqui? 2 círculos que a gente vai considerar que são, didaticamente, né, estados da mente. São 2 extremos de estado de 2 extremos estados da mente. Todo mundo pode transitar entre eles, tá bom? Então, às vezes a gente está num estado de mente mais racional, às vezes a gente está num estado de mente mais emocional. E na intersecção deles está o que a gente chama de mente sábia. Eu disse que, inclusive, a gente pode chamar de outra coisa se quiser, tá? Depois eu posso dar até outros exemplos de como a gente pode chamar, mas aqui a gente vai chamar de mente sábia, tá bom? Porque às vezes a gente pode se prender com algum nome, criar alguma interpretação, desviar a intenção da coisa, a essência do exercício, tá? Por isso que eu tô falando dessa forma do nome. Mas vamos lá. O que seria o estado de mente racional? Uma pessoa nesse estado de mente é uma pessoa que está focada na lógica, em resolver tarefas, em resolver problemas. Ela direciona a vida quando ela está nesse estado de mente, sem considerar, né, ou considerando pouco a mente emocional, as emoções, seja dela, seja das outras pessoas, tá bom? Então, é uma pessoa fria, calculista, né? Já que a gente está falando de família, né? Uma mãe que quer lavar louça e o filho está chamando, uma mãe que quer cozinhar e o filho está chamando, um pai que trabalha em home office e o filho está chamando. Não, por mais que ame o filho, que às vezes quer brincar, quer dar atenção, naquele momento está focado em tarefa, está no estado de mente racional, e o que atrapalha vai gerar uma irritação, uma raiva, né? Então, é esse direcionamento do estado de mente. A atenção está focada em resolver problemas, tarefas, tá bom? E o estado de mente emocional? O que seria isso? É um outro extremo. É aquele em que a pessoa está movida, ela está naquele estado de mente, ela está direcionando a vida com base nas emoções. Então, se ela está triste, ela vai interpretar situações com base nessa emoção, né? Ou se ela está com raiva, vai interpretar com base nessa emoção, como se fosse um ataque, ela tem que se defender, né? Enfim, e cada emoção leva a determinados impulsos de ação, né? E cada emoção tem um funcionamento diferente, até pela própria estrutura das emoções, como eu comentei na aula de apetite sensitivo, tá bom? E aí vocês podem aprofundar um pouquinho mais disso lá. Mas um ponto importante é que a direção da vida, as escolhas, estão com base nas emoções. Ela não está considerando tanto, ou não está considerando quase nada, né? Dos fatos, da lógica, tá bom? E um ponto muito importante: uma pessoa que sente uma emoção intensa, não necessariamente ela está no estado de mente emocional. Porque a pessoa pode sentir uma emoção intensa, mas não ser guiada por ela. Por quê? Porque ela consegue se distanciar da emoção. Ela percebe que é uma emoção, percebe que, inclusive, ela é intensa, mas ela consegue se distanciar com essa sabedoria que eu comentei com vocês e ponderar, considerar também a razão para tomar decisões para direcionar a vida. Tá? E isso daqui é um ponto muito interessante para a gente entender uma das finalidades do mindfulness também, né? do estado de atenção plena, que é a gente conseguir se distanciar das coisas, olhar como se fosse um espectador para direcionar. Então, a gente consegue considerar as emoções, a razão, né? Quem eu sou, quem é o outro, né? O que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, o que está na minha inteligência, na minha vontade, no meu corpo, né? Na minha memória, na minha imaginação, nos meus 5 sentidos externos, nos meus sentidos internos, enfim, a gente consegue ter essa visão do todo, quase contemplativa, né?
com sabedoria para direcionar a vida, tá bom? Então, o estado de sabedoria ou estado de mente sábia, né, é esse estado, tá? Aqui foi uma explicação mais genérica, né? Eu sei que ela é um pouco conceitual, abstrata, né? Mas a gente vai entendendo na prática, tá bom? Então, com a mente sábia, a gente se encontra com a gente mesmo, porque a gente está considerando esse todo da vida. Então, eu consigo me separar da minha emoção, eu entendo que eu não sou a minha emoção, eu entendo que eu não sou o meu pensamento, pensamentos automáticos que passam na minha cabeça, eu entendo que eu não sou os meus impulsos de ação, então eu consigo agir diferentemente desses impulsos. Né? Eu entendo que eu não sou uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um sono, né? Eu consigo me diferenciar disso tudo. Eu percebo que isso acontece, eu percebo que eu estou sentindo, né? Mas a minha atenção consegue descolar isso de mim. Eu sei que eu sou diferente disso, tá bom? Então a gente consegue se encontrar com a nossa essência, né? Com a nossa alma, né? Com aquilo que é próprio nosso. O corpo não é próprio nosso. Né? O corpo, aqueles pontos que a gente falou, outros animais também têm. Né? Dentro da hierarquia dos seres de Aristóteles, eu acho que eu cheguei a falar disso com vocês em alguma aula, acho que numa das primeiras. O corpo é semelhante. Agora, quando a gente fala da alma humana, a nossa alma ela é imaterial e ela tem aspectos que não tem nos outros, tá? Então, a gente vai conseguir se encontrar com a gente mesmo e ser movidos por essa verdade interior, tá? É um estado em que a gente encontra uma verdade interior. Por mais que a gente sinta emoções, sinta dores no corpo, sinta alguma coisa, a gente consegue ter paz interior, tá? São algumas características de quando a gente está nesse estado de mente sábia, tá? E alguns pontos importantes sobre o estado de mente sábia. Ninguém tá o tempo todo em mente sábia. Depois eu vou enviar um resuminho para vocês, tá? Ninguém tá o tempo todo em mente sábia, tá? Então, mesmo quem já tem muita prática, consegue fazer esse descolamento de atenção, às vezes tá com a atenção voltada em outro lugar, às vezes tá um pouco mais na mente emocional, mais na mente racional, né? Depende da prática, então aqui a gente trabalha esse conceito, inclusive enquanto uma habilidade, né? Inclusive a terapia dialético-comportamental, ela é voltada para o ensino de habilidades, inclusive de conceitos, mas como que a gente consegue praticar e melhorar isso na nossa vida? Então isso dá muita esperança, inclusive, porque a gente pode melhorar, a gente pode crescer naquilo. Né? Assim, eu sempre cito esses exemplos, assim como a gente pode aprender a dirigir, tocar um instrumento musical, falar uma nova língua, e quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, a gente também pode aprender uma série de habilidades psicológicas, incluindo a atenção plena, incluindo encontrar esse estado de sabedoria, de se descolar de todos esses pontos para poder encontrar quem a gente realmente é, tá bom? Então, depende da prática, é uma habilidade. Tá? Deixa eu ir colocando isso para vocês enquanto eu falo, que às vezes fica mais claro para vocês entenderem. Depois eu aprimoro, tá? Mas para poder acompanhar no por aqui. Bom, depende da prática, depende também da história de vida. Então, tem pessoas que, mesmo que elas não usem, pode ser que a família já conhecesse, quis ensinar, vou ensinar você, né? Esse conceito aqui, ó, é assim que pratica, né? Então, desde criança já foi praticando como perceber as próprias emoções, os pensamentos, os impulsos, a própria inteligência, a vontade, saber direcionar isso, né? Enfim. Então, tem pessoas que já foram ensinadas, ou até por uma facilidade de temperamento, né? Conseguem perceber com mais clareza, enfim. Depende de muitos fatores genéticos, educacionais, enfim. Depende também daquele dia específico, né? Então, pode ser que seja uma pessoa que tenha mais dificuldade, mas aquele dia acordou mais tranquilo, foi fazer o exercício de mente sábia e conseguiu perceber com mais clareza isso tudo. Né? Ou pode ser uma pessoa que, pelo contrário, já tem uma facilidade maior com essa habilidade, mas naquele dia em específico está com a atenção voltada em outro lugar, está com uma dor muito forte, está difícil de fazer, de se distanciar, né, nessa atenção, né? Enfim, então depende também daquele dia. É difícil de saber com certeza. Né? Então, às vezes, a gente pode achar que está no estado de sabedoria, mas está um pouco mais racional, um pouco mais emocional. Às vezes é uma euforia, né? E parece uma alegria tranquila, enfim.
Então, não dá para dizer com certeza, é ou não é, tá? Como eu comentei também, na mente sábia a gente encontra a verdade e a gente percebe uma paz interior. Apesar de possíveis emoções intensas, dores no corpo, né? E qualquer outro ponto que chame atenção no que a gente percebe da realidade externa e interna, tá bom? Então, esses são aqui alguns pontos do estado de sabedoria. E o que eu quero mostrar para vocês? Não só uma parte teórica, mas eu quero também passar uma parte prática, né? Então, eles têm recursos de como a gente ensina esse estado de sabedoria, né? Dentro da própria abordagem. Tem uma série de exercícios aqui, mas eu vou passar um específico para vocês. São compilados de vários dos exercícios de mente sábia, de mindfulness, né? Em diferentes níveis. E eu fiz um compilado deles, então é como se fosse um intensivo, para a gente conseguir se perceber, tá? Isso também dá para a gente fazer uma comparação, né? Um embasamento teológico, inclusive, vamos dizer assim. Não exatamente teológico, mas a gente consegue se basear em alguns conhecimentos de Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho para mostrar que essa prática leva a gente a encontrar a própria alma, tá bom? Então, até vinculando, né, o propósito da aula, né, falar sobre a alma humana e de forma prática como que a gente consegue aplicar isso. Então, aqui é um início de recurso, tá bom? Eu quero bem devagar com vocês para a gente ir entendendo com clareza o que a gente está aprendendo e poder praticar também, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou passar um exercício agora para vocês. Um possível exercício, existem outros, tá? E vocês podem fazer agora, podem ouvir, fazer depois, tá? E a gente começa com a respiração. Geralmente, quando a gente vai fazer um exercício de respiração, que a gente vai direcionar a atenção, a gente tende a fechar os olhos. Isso é uma tendência. Qualquer exercício de meditação popular, vamos dizer assim, que a gente vai fazer, a gente tende a fechar os olhos para focar atenção. Por quê? A visão é um sentido predominante, então marca muito a gente. Então, quando a gente está vendo, a gente tende a não conseguir prestar tanta atenção em outras coisas, distrai mais. Mas até uma própria indicação do mindfulness dentro da DBT é de você fazer com os olhos abertos, porque na vida a gente está de olhos abertos. E um dos propósitos do mindfulness é a gente viver a vida de olhos abertos, né? Aceitar a realidade. Porque uma das características da gente não aceitar a realidade, da gente negar ela, né? Achar intolerável aquilo, é a gente fechar os olhos, né? A gente, né, até as expressões, a gente fecha, responde assim, abaixando a cabeça, não olha no olho da outra, né? Não quer encarar aquilo. Então, uma das características, até simbolicamente falando, fisicamente falando, é a gente deixar os olhos abertos. Então, assim, por que eu estou explicando isso? Porque fica a critério de vocês, se vocês preferem fechar os olhos para direcionar a atenção, ou se vocês preferem ficar de olhos abertos para aproveitar o todo da vida enquanto fazem esse exercício, tá bom? Então, a gente vai começar com a respiração. Vamos começar prestando atenção no ar entrando e no ar saindo. E prestar atenção significa só isso mesmo. Você não vai mudar o fluxo da sua respiração para mais rápido ou mais devagar, você vai observar, perceber como que está, tá bom? Então, percebe o ar entrando, saindo. Quando eu ficar em silêncio, vocês podem continuar com a orientação que eu dei, é para vocês conseguirem focar mais a atenção. E agora, a gente vai migrar essa atenção para um nível de percepção das sensações, dos sentidos, tanto externamente quanto internamente. Então, a gente pode começar percebendo cada um dos sentidos do nosso corpo, algum som que você está ouvindo, algo que você está olhando, vendo, algum cheiro,
alguma percepção do tato, como o encosto da cadeira, ou a própria temperatura do ambiente. Você pode migrar tentando devagarzinho em cada um dos sentidos, ou já focar em algum que está te chamando mais atenção, e perceber como é isso, ter a atenção voltada para isso. Como que é essa sensação? Ela vai e vem, ela é constante, gera algo em você? Então, às vezes a gente sente um cheiro de um doce, por exemplo, que é levantar, sente o impulso de levantar para pegar esse doce, mas não importa o que a gente sinta em decorrência disso, a gente só vai perceber essa sensação, não vai fazer nada com isso, só perceber. E internamente a gente também pode perceber algum mal-estar, uma coceira, um incômodo, uma memória. Que se passa também dentro de nós. A gente também pode prestar atenção nas emoções, impulsos das emoções, como elas são um sistema, não dá para a gente perceber a raiva em si, a tristeza em si, a euforia em si. A gente percebe partes, a gente percebe pensamentos que são mais característicos da raiva, ou sensações fisiológicas, né? Então, para onde o sangue está fluindo, a frequência cardiorrespiratória, né? E se a gente está com alguma emoção ou está com alguma memória emocional, a gente pode perceber como que isso me afeta no corpo, o que isso me impulsiona a fazer, a agir, que tipo de interpretação de pensamento sugerem na minha mente. E novamente a gente só vai perceber, não vai fazer nada com isso. Perceber como se fossem nuvens passando no céu, ou como se nós fôssemos espectadores olhando isso tudo de longe, apesar da gente estar sentindo. Inclusive, um recurso que ajuda a gente nesse sentido é dizer, seja verbalmente, assim, em voz alta, seja mentalmente, que nós não somos isso. Então, desde os sentidos. Eu não sou esse som que eu estou escutando, isso que eu estou vendo, essa dor que eu estou sentindo, esse calor que eu estou sentindo. Eu não sou essa emoção que eu percebi, eu não sou esse impulso de ação, esse pensamento. Isso tudo existe, é real, eu estou percebendo, mas eu não sou isso. O pensamento é um pensamento, eu sou eu. A emoção é emoção, eu sou eu. E depois da gente perceber com atenção cada um desses pontos e se diferenciar deles, né, se perceber diferente disso, e a gente pode, como eu comentei, dizer isso para a gente mesmo. Depois disso tudo, talvez a gente consiga perceber que tem algo que sobra. E isso que sobra somos nós, sou eu, é a minha alma, aquilo que me é próprio. Talvez pareça evidente para muitos, mas eu sei que que é algo que a gente não percebe no dia a dia. A gente tem dificuldade de se diferenciar disso tudo no dia a dia.
A gente se confunde com isso tudo no dia a dia. E muitos dos nossos problemas vêm disso, por isso que a gente não consegue agir com essa sabedoria. E quem estava de olhos fechados pode abrir os olhos. E um ponto importante, em qualquer exercício que eu passar para vocês de atenção, é que a nossa atenção ela tende, muitas vezes sem a nossa consciência e vontade, a migrar sozinha. Quando a gente percebe, a gente tem uma certa responsabilidade sobre isso, mas quando a gente não percebe, só foi uma distração involuntária, a gente fala até involuntário nesse sentido. É só trazer de volta. Então, eu fui fazer o exercício da mente, sabe, só que eu não conseguia me concentrar, minha mente pulava toda hora. Tudo bem, às vezes naquele dia você estava com uma emoção que levava a sua atenção para fora, mas não é culpa sua, não é sua responsabilidade, foi involuntário. Então só traz de volta quando perceber, continua o exercício, tá? Estou explicando isso porque pode ser um ponto que dificulte, mas é involuntário. Então a gente está justamente treinando a nossa atenção, né, para que essa habilidade se desenvolva e a gente consiga cada vez mais dominar, controlar a atenção, tá bom? Enfim. Então, esse é um recurso que eu queria trazer para a aula de hoje, que envolve tanto o ponto 3 quanto o ponto 4, né, do propósito da aula de hoje, de como concretamente a gente pode aplicar esse conceito da alma na nossa vida, e também é uma introdução de técnica e recursos da DBT, né, que é uma terapia baseada em evidências atual, que funciona muito bem. E então eu queria concluir a aula, mas eu vou explicar mais uns pontos, tá bom? Especialmente para os católicos que estão aqui. Eu queria até citar o exemplo de um padre, isso daqui não vale só para católicos, tá? Vocês conseguem também aplicar esses conceitos. Um padre, ele estava falando uma vez numa homilia sobre o perdão. Ele citou um exemplo que alguém perguntou para ele, foi algo assim, de uma pessoa que queria perdoar outra, né? Alguém tinha ofendido ela, algo assim. Só que ela sentia muita raiva, então ela falava, não consigo perdoar. E o padre, na sua prudência bem assertivo, falou, olha, é só você decidir perdoar. Você, apesar dessa raiva, sua raiva não quer dizer que você não vai conseguir perdoar. A raiva vai ficar aí mesmo, não tem problema. Esquece a raiva, né? E essa raiva não é você. E perdoa ele. O que ele fez? Ele fez isso aqui, esse exercício. Ele vai perceber a raiva, mas ele não é a raiva dele. O perdão está onde? Está na alma humana, está nesse o que resta, nessa sabedoria, nessa mente sábia, tá? E ele vai decidir por isso. Entendimento e vontade. A decisão está na vontade, tá bom? Então aqui foi só um exemplo para a gente entender como que funciona um pouquinho disso na prática, tá bom? E aí, considerando que a gente está falando aqui de família, especialmente pai e mãe, né? Mas podem ter educadores também que veem seus alunos como filhos, né? Como o próprio Dom Bosco orientava, né? Para uma paternidade espiritual, mesmo que não sejam filhos biológicos. E, na prática, como que vocês podem aplicar isso? Se vocês fizerem isso daqui, praticarem isso, seja todos os dias em determinado período, colocar um alarme para antes de dormir, ou assim que acorda, ou depois do almoço, ou seguido de uma outra atividade, né, para habituar com mais rapidez, vocês podem aplicar sim. Vocês também podem aplicar quando perceberem que não estão em mente, sabe? Então, nossa, eu percebo que eu estou muito focada em tarefa e eu preciso sair mais para uma mente estável. Eu preciso até ir um pouquinho para a mente emocional para chegar na mente estável, né? Puxar mais para lá. Ou o oposto, nossa, tô com muita raiva, tô com muita tristeza, tô eufórico hoje, só que eu preciso estar mais centrado. Então, vou fazer um exercício de mente sábia aqui. Vocês podem, então, tanto como hábito, quanto por necessidade mesmo, né? Deixa eu me encontrar aqui, deixa eu encontrar quem eu sou, né? Aqui na realidade, para eu poder me direcionar. Tanto dessa forma, quanto com questões específicas. Um outro recurso é você fazer uma pergunta para você mesmo, né?
Então, você faz esse exercício de respiração, de perceber, e você se pergunta, será que é sábio eu falar dessa forma, ou falar tal coisa para o meu filho, ou para o meu marido, ou para minha esposa? O que é mais sábio de eu pensar, de eu fazer nessa situação aqui? Meu filho quebrou, abriu o armário, quebrou tudo que tinha no armário, ou perdeu tal coisa. O que é mais sábio de eu pensar nessa situação, né, de eu fazer nessa situação? Ou foi uma coisa pontual, mas pode ter sido uma coisa que é padrão, né? Todos os dias eu tenho tal dificuldade na minha família, seja com o marido, seja com os filhos, né? Aí você para um momento, faz esse exercício, encontra a sua alma e se pergunta: o que eu posso pensar, fazer, seja internamente quanto externamente, nessa situação, para eu encaminhar ela para uma resolução, né? E para isso a gente tem que começar observando. E aí já entra em mais recursos que eu vou passar na próxima aula para vocês, tá bom? Recursos de mindfulness, mas que fazem parte de como funciona o ser humano, tá? Da gente observar a realidade, descrever a realidade, participar da realidade, né? Sustentando a postura julgadora, fazendo uma coisa de cada vez e sendo efetivo. Então, 6 habilidades de mindfulness que tem a ver com como funciona o ser humano. E eu vou vincular isso com pensamento, meditação e contemplação da escola dos Vitorinos, de Hugo de São Vítor, tá? Assim, só já dando um flash de como vai ser a próxima aula. Mas esse é um recurso prático de como a gente pode praticar a mente estável. Inicialmente fazendo assim, né? Se diferencia do seu pensamento, do seu corpo, pensamentos automáticos, né? Que eu não estou falando pensamento enquanto conceitos da alma, né? Eu estou falando de pensamentos automáticos que passam ali pela memória mesmo sensitiva, tá? Imaginação, até para a gente diferenciar, não vai parecer que eu estou sendo contraditória. Se diferenciando, vocês vão se encontrar, né, com a própria alma, vai ser mais fácil de vocês tomarem decisões sábias, né, considerando quem vocês realmente são, tá? Não movidos pela emoção de um lado, ou essa racionalidade também é uma coisa mais de fazer, prática, material, tá bom? E também queria orientar vocês a ensinarem outras pessoas esses recursos, porque o ensino é uma forma de aprendizado. Vocês podem aprender praticando no dia a dia, né? Seja num horário específico, seja também quando estiverem precisando se encontrar com vocês mesmos, mas também vocês podem ensinar outras pessoas isso daqui, que é uma forma de aprender. Inclusive, segundo a escola dos vitorinos, é assim, né? É que a gente aprende. E um último ponto que eu queria comentar com vocês, que é bem simbólico, é que quando eu estava estudando educação francesa, né, como que os franceses costumam educar os filhos, eu me deparei com um ponto que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Então eu costumo trazer no finalzinho dessa aula para a gente já sair, enquanto pais, né, com a memória acesa nesse sentido, né? Então, quando a gente, aqui no Brasil, na América, no geral, como que a gente fala com os filhos quando vai deixar eles em algum lugar? Eu mesma, muitas vezes, falo isso aí, é tendência padrão, a gente tem automático, né? É cultural. De falar, filho, se comporta, né? E, na verdade, se comportar, a gente está sempre se comportando. A gente já até fala assim, ou se comporta bem, né? Obedece. A gente fala alguma coisa vinculada ao comportamento externo, né? A gente tende a olhar mais para o externo. Os franceses, eles têm uma tendência muito interiorizante de serenidade, de observar a realidade, como a gente vai falar na aula que vem, né? Então, de observar, de aceitar melhor a realidade, para então poder mudar. A gente já tem uma tendência mais ansiosa, de querer que as coisas sejam dentro de um ideal que a gente formulou ali, que a gente quer que seja, né? Então, tende a não aceitar tanto a realidade quando é diferente daquilo. Então, a gente tende a focar mais no comportamento. Os franceses que focam mais no interior, ao invés de falar se comporte, eles falam seja sábio. Isso é genial. Né? Para a gente mesmo, né? Quando a gente tiver alguma situação que é mais difícil, a gente pode falar: Carolina, seja sábio. Filho, seja sábio. O que a gente está direcionando? Direciona para isso, se diferencia
né, da mente emocional, da racional, dos pensamentos automáticos, do corpo, das sensações, né, enfim. E ver o que resta, que é a sua sabedoria interior, né, seja sábio. E aí, um parênteses, né, depois eu passo também para vocês o material de Santo Tomás e Santo Agostinho, que tem a ver com isso tudo aqui, né, e Santo Agostinho fala, ele faz basicamente esse passo a passo. Veja tal coisa e veja que não é você, veja tal coisa e que não é você, e o que resta é a sua alma. Ele fala como encontrar a própria alma, né? E Santo Tomás tem uns pontos também parecidos. Então, aqui é uma aplicação prática disso, tá? E tem um outro ponto, né, para encontrar alma, aí já entraria até no ponto do espírito, né? A gente está na alma, mas entraria até no espírito. Que, na verdade, o espírito está na alma, né? Mas é uma parte específica da alma onde a gente encontra Deus, né? E, na verdade, Jesus Cristo, ele é a sabedoria encarnada, né? E ele mora dentro de nós, lá no espírito, né? Então, no fundo, se a gente fizer muito bem esse exercício, ele vai ajudar a gente na oração, em que sentido? Da gente encontrar o próprio Jesus dentro da nossa alma, né? Então, olha que interessante a que ponto chega um exercício que parece só uma prática de uma habilidade de psicoterapia para pessoas que têm transtorno mental grave, né? Que, assim, já é uma coisa interessante, mas a gente está falando de uma dimensão da alma e até do espírito, e um recurso prático que ajuda a gente nessa dimensão, tá bom? Então, aqui já encaminhando para o final, espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Depois eu vou mandar resumo, ficha, que facilite vocês de aplicarem isso na vida de vocês, tá bom? E, como eu comentei, a gente vai seguir nesse raciocínio, tá? Então, vamos entender melhor ainda o que é inteligência, o que é vontade, tá? Que estão na nossa alma, tá? Enquanto próprios nossos de ser humano, e ver outros recursos também da terapia dialético-comportamental. Vou até, na verdade, mostrar para vocês um pouquinho, só para vocês terem um gostinho do que a gente trabalha opa, na dialética comportamental. Então, qual que é a dialética essencial? Qual que é a dialética essencial da terapia dialética comportamental? Tem várias, né, Díade? Mas é a aceitação da realidade como ela é e a mudança. A gente não muda efetivamente a realidade se a gente não aceita ela antes. Tá? Então, pode ver, quando vocês acham intolerável uma coisa, vocês não suportam aquilo, vocês querem dar um jeito de mudar, geralmente a gente quer mudar impulsivamente. Porque a gente não está olhando a realidade. Lembra que primeiro a gente tem que conhecer a realidade para depois poder mudar ela? Né? E isso aqui, conhecer é essa questão simbólica até, e literal, de abrir os olhos e ver o que está acontecendo. Só que para isso a gente precisa aceitar. E o conceito de aceitar tem seus detalhes, né? Não quer dizer que a gente aprova aquela realidade, mas quer dizer que a gente entende que aquilo está acontecendo. Eu estou sentindo raiva, eu fiz tal coisa, fulano fez tal coisa, né? É uma realidade, então eu tenho que olhar para aquilo para entender o que está acontecendo para poder melhorar, mudar, né? E ela é voltada para 4 pilares de habilidades. As habilidades mais voltadas para a aceitação da realidade são as de mindfulness, tá? Então, a gente começou aqui com o estado de mente sábia. Não sei se eu vou dar tudo para vocês, mas os conceitos principais que vão envolver situações aí de família, eu pretendo trazer, tá? Apesar de que tudo a gente consegue trazer para situações de família, né? Mas pretendo passar isso tudo do mindfulness com certeza, tá? Tolerância ao mal-estar, que envolve desde a gente sobreviver a crises, né? Até a gente aceitar a realidade ali do dia a dia, um mal-estar que a gente não gosta. Tem até uma parte complementar para vícios, né? Regulação emocional, então entender o sistema emocional, como eu comentei com vocês, né? Que a emoção ela não é uma coisa em si, ela é um conjunto de coisas, ela é um sistema. Então, aí é que também tem uma série de recursos e efetividade interpessoal, né, de lidar com outras pessoas, né, considerando nós, o outro, os nossos objetivos no relacionamento, tá bom? Então, eu pretendo trazer também esses recursos vinculando a nossa alma, tá?
Tem uma parte do corpo, claro, né? Como eu falei, a gente divide didaticamente corpo, alma e espírito, mas tá tudo junto, né? Inclusive, o corpo do ser humano não é igual ao corpo dos outros animais, dentro das composições, porque a gente também tem alma, e a alma mexe com o nosso corpo, tá bom? Bom, essencialmente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, eu vou respondendo. O grupo eu deixo fechado para vocês poderem ver os lembretes e tudo mais, mas podem me mandar no privado também alguma dúvida, né? Se precisarem de uma orientação familiar mesmo, ou de psicoterapia, tá bom? Eu me disponho a ajudar vocês, tá? Então, uma boa noite e até a próxima aula.